Três lições da fé de Abraão. Muito bem, queridos, este é o tema da mensagem de hoje. Quando nós falamos de Abraão, nós sabemos que Abraão é uma figura, é um personagem muito importante nas Escrituras. Não existe um cristão que nunca tenha parado em algum momento para ler alguns versículos, para ler alguns textos que falam e que tratam da vida e da experiência de Abraão, sim ou não? Abraão é importante no Antigo Testamento, Abraão é importante no Novo Testamento, do ponto de vista também material, do ponto de vista também histórico. Abraão pode ser considerado também um homem extremamente importante, porque afinal de contas, três religiões, as maiores, as três grandes religiões monoteístas do mundo, têm em Abraão o seu pai, o seu patriarca, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas a importância de Abraão não é apenas histórica, por ser o patriarca de três religiões. A importância de Abraão não é apenas porque existem dezenas de versículos ou de histórias que falam e contam a respeito da vida de Abraão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós podemos tomar alguns relatos que são destacados, como Paulo falou, como uma grande alegoria, um mosaico do qual nós extraímos princípios norteadores. Nós extraímos princípios que são governantes para a compreensão da nossa fé, para a compreensão do tipo de jornada ou de caminhada que nós temos que ter em Deus. Então a figura de Abraão é prototípica. Abraão é um referencial. Abraão é um modelo. Então nós precisamos ler, precisamos entender e precisamos falar de vez em sempre da figura desse modelo de Abraão. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, são três lições que nós aprendemos com Abraão. Três lições da fé de Abraão. E daqui a pouco nós iremos recorrer ao texto base, ao texto que será então onde nós iremos entender quais são essas três lições que nós precisamos aprender. Eu diria que não, mas relembrar certamente. Entretanto, todavia, antes de falar dessas três lições, antes de entrarmos nesse texto que nós iremos ler, permitam-me falar algumas coisas a respeito da fé, de um modo geral. A fé é um tema importante nas Escrituras. Quem concorda com o que eu acabei de afirmar agora? Que a fé é um tema importante. Quando você olha para as Escrituras, quando você olha para os livros da Bíblia, você vai localizar inúmeros e inúmeros temas, sim ou não? Mas a fé é um tema que percorre toda a Escritura. A fé é um tema que percorre toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós iremos ler coisas, nós iremos ler citações, explicações, referências a respeito da fé. Somente no Novo Testamento, nós temos mais de 200 de vezes a repetição da palavra fé. É claro que em vários contextos diferentes, mas para que vocês percebam que de fato a palavra fé, para que vocês percebam que de fato o tema fé é um tema recorrente nas Escrituras. E nós, cristãos, precisamos entender que tipo de fé é a nossa. Nós que somos os eleitos, nós que somos os separados, nós que somos os marcados, nós que estamos no altar de Deus para servir a Deus,
em espírito e em verdade, com o coração em constante transformação, nós precisamos olhar para as Escrituras e perguntar: que tipo de fé é esta que a Bíblia apresenta? E que tipo de fé eu tenho a partir da leitura que eu faço das Escrituras? Não basta contar o número de vezes que a palavra fé se repete nas Escrituras. Não basta pegar uma caneta marca-texto, da preferência da cor que você quiser, rosinha, verde fluorescente, amarelinha, vermelhinha, verdinha. E agora, já que o pastor Josué disse que existe o termo fé, pelo menos aí 200 vezes, ou mais de 200 vezes no Novo Testamento, é o meu dever de casa. Eu vou chegar agora em casa, amanhã, viu Vera? Amanhã é o que eu vou fazer. Eu vou ler todo o Novo Testamento e vou verificar se tem ou não tem mesmo mais de 200 citações da palavra fé. Aí a Vera pega o cádmio, e aí a caneta marca texto, e vai lendo Mateus, achei, fé, aí marca. Aí depois vai lendo mais um capítulo, mais um versículo, achei, fé, 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 fé. Aí você vai gastar meses de leitura, e você vai ter ali a sua própria referência pessoal de quantas vezes a palavra fé se encontra no Novo Testamento. Pergunto aos queridos irmãos: isso vai mudar a sua vida? Isso muda? Isso não muda a nossa vida. O número de vezes não muda, mas entender a natureza da fé muda. Entender o que a fé representa para nós muda. De inúmeros textos que nós encontramos nas Escrituras, nós pelo menos conseguiremos entender que a fé, ela diz respeito a dois conceitos, ou ela pode ser vista melhor a partir de duas percepções. Permitam-me essa correção mais adequada. Nós podemos falar da fé objetiva nas Escrituras e podemos falar também da fé subjetiva nas Escrituras. Pastor Josué, nos ajude, nos explique melhor o que significa uma fé objetiva e uma fé subjetiva. Ora, a fé objetiva diz respeito aos elementos que estão contidos na sã doutrina. São as verdades essenciais, são as verdades que nós podemos constatar no Novo Testamento a respeito da obra de Cristo, a respeito do próprio Cristo, a respeito da salvação, a respeito do reino, a respeito da vinda do Senhor, a respeito da nossa transformação. E são inúmeros elementos que formam a sã doutrina, e nós precisamos entendê-los após essa constatação e essa verificação, que existe um quadro que é verificável, que é constatável, de elementos que são elementos objetivos e, portanto, fazem parte da fé objetiva. Por exemplo, quando nós lemos Judas, no versículo 3, Judas ele declara com veemência, Judas ele declara com coragem, que ele se sentia ali imbuído para escrever aos seus leitores imediatos que os irmãos deveriam fazer o quê? Quem lembra desse texto? Batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada ou foi entregue aos santos. Essa fé objetiva fala-nos a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo, dos princípios que são constatáveis. O apóstolo Paulo também, ele fala em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que nós somos convidados em Cristo para fazer o quê? Batalhar diligentemente também, ou juntos, pela fé evangélica. Então vocês percebem que a fé, ela pode ser constatada, viver acima de tudo, por modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então você tem conceitos,
Se eu falasse para vocês assim: o sangue de Jesus não perdoa pecados. O sangue de Jesus não perdoa pecados. Ninguém torceu o nariz para mim? Ninguém levantou a sobrancelha para mim? Mas como assim, pastor? Como o sangue não perdoa? Porque está escrito que o sangue de Jesus perdoa os pecados. Somente nele, pelo sangue, nós temos uma purificação completa dos nossos pecados. Mas quem foi que disse isso para você? A Bíblia afirma, nós temos elementos objetivos. Mas a fé, ela não é apenas objetiva. A fé também ela é o quê? Subjetiva. A fé é algo que está dentro do nosso coração, do nosso espírito e da nossa alma. E eu acredito que aí resida a maior preocupação do cristão, ou que resida o maior desafio do cristão. Eu leio os elementos objetivos, mas esses elementos, eles afetam a minha alma. Esses elementos, eles afetam o meu coração, porque é tão bonito, é tão lindo, igreja, lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é o clássico dos clássicos dos textos que falam sobre a fé. Quem é que pode citar? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se veem, a convicção de fatos que se não veem. É bonito? Fala a verdade. É bonito, né? Então é certeza, é convicção. Mas quem é que tem essa convicção? Quem é que tem essa certeza? É aquele que crê. É aquele que olha para as Escrituras, que olha para os elementos que são constatáveis e diz: eu creio no que está escrito, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. A fé, ela pode ser comparada nesses dois aspectos. Quais são os dois aspectos? A fé objetiva e subjetiva. A fé objetiva, ela é o quê? Constatável ali, ela é normativa desse modo. E a fé subjetiva, pai, que tipo de fé tem o Josué? Que tipo de fé tem o Gilson? Que tipo de fé tem a Líbia? Que tipo de fé tem você? E essa fé, ela pode ser comparada ao sangue do corpo. Todo mundo tem sangue nas veias, sim ou não, pessoal? Quem tem sangue aí, levanta a mão. Glória a Deus, você é uma pessoa normal. Sangue. Se eu pegasse um alfinete agora, e eu furasse a ponta do meu dedo, bem taquinho, um furo bem pequeno, e aí espremesse, ia pingar o quê? Sangue. Esse sangue é constatável? Esse sangue é verificável? É sangue? Sim. Então, é como se fosse a parte o quê? Objetiva da fé. Mas vocês sabiam, vamos lembrar aí do 5º ano do ensino fundamental. Eu fiz isso algumas décadas atrás. Aulas de ciências. Quem fez ciências aqui, naturais? Depois é biologia, né? Mas no meu tempo nem tinha, acho que, biologia ainda. Brincadeira, gente. A biologia existe desde o tempo dos filósofos. Mas o sangue, ele tem 3 elementos que não podem ser vistos a olho nu. Tem professor de biologia aqui? Tem? Tem ninguém não? Da área de saúde, tem alguém? O que o sangue tem? Tem hemácia. Hemácias, no plural fica melhor, né? Leucócitos. E tem o que? Plaquetas. Podem ser vistos. Você pega ali a gotinha de sangue do Josué, espremeu o dedo, que é verificável, é objetivo, aí espreme, aí de repente você fala assim: pois é, Josué, estou vendo aqui as suas hemácias, estou vendo os seus leucócitos e também estou vendo as suas plaquetas. Muito bem, viu? Está tudo certo aqui com você. Você pode fazer isso? É verificável a olho nu? Não, mas está lá.
Ou não está? Tá. E para que serve as hemácias? Para que serve os leucócitos? Para que serve as plaquetas? Já ouviu falar de coagulação? Já de coagulação, quando você então, a pontinha do dedo, picada bem ali, e aí vai saindo o sangue. O que acontece? Há um processo chamado de coagulação, que o líquido, ele vai coagulando, se transformando numa espécie de gelatina, e depois os poros vão fechando, e inicia-se um processo de cicatrização, tanto que os hemofílicos têm essa deficiência da coagulação e podem morrer por conta de uma hemorragia. E para que servem os leucócitos? Os glóbulos brancos. Não é aula de biologia não, eu vou fazer as pontes aqui, os links. Quem já pegou resfriado aí alguma vez na vida? Pelo menos uma vez. Já pegou? Como é que combate? Os vírus, as bactérias, as infecções, os glóbulos brancos. É a parede que protege, é a parede que cura, que guarda o ser humano. E as hemácias, que transportam oxigênio para todas as células do organismo e transportam o gás carbônico para os pulmões, para depois você fazer assim, ó. Porque se os seus pulmões ficam cheios de gás carbônico, você morre. Pastor, não estou entendendo nada. O senhor falou de Abraão, o senhor está falando agora de sangue, de hemoglobina, de plaqueta, de leucócito. Eu vim para o lugar errado, meu querido. Não, você está no lugar certo. A fé, enquanto elementos objetivos, ela nos sinaliza dizendo assim: ei, para tudo que você está fazendo agora, para. Existe um corpo de elementos, existe um corpo de verdades nas Escrituras que você precisa entender, mas não apenas entender, eles precisam ser a sua hemoglobina, as suas plaquetas, os seus leucócitos. Essa fé objetiva tem que ser lida e tem que ser experimentada como cura, como defesa, como transporte de vida, de oxigênio para as células do seu espírito, para as células da sua alma, para todo o seu DNA espiritual. Você precisa ter uma participação com esses elementos da fé. Nenhum cristão pode dizer assim: eu tenho fé objetiva, mas eu não me preocupo com a fé subjetiva. Eu decorei todos os textos, eu decorei todos os temas, eu decorei todas as normas, eu decorei tudo. Eu faço uma exegese perfeita, e eu sou tão capaz, mas eu sou tão bom, eu sou tão bom, que eu posso fazer uma exegese, uma hermenêutica, a moda calvinista ou a moda arminiana, porque eu sou o cara. E aí você lê os textos, você grifa e fala assim: tá, mas eu preciso só da parte objetiva. E a parte subjetiva? Não importa. A fé objetiva e a fé subjetiva, elas são interdependentes. Quem entendeu, diga amém. A parte subjetiva depende da objetiva? Sim, porque se eu digo, o sangue de Jesus não salva, não existe essa história de reino. Levanta a sobrancelha para mim, faz cara feia, torce o nariz para mim, porque está errado. Mas não adianta dizer que o sangue de Cristo salva, não adianta dizer que eu sou um herdeiro do reino de Deus, e eu sei citar todo o quadro, arcabouço doutrinário e objetivo e palpável e verificável, se isso não é uma hemácia espiritual, se não transporta oxigênio e vida para mim, se essa palavra não cura, se essa palavra não transforma, se essa verdade não transforma o meu coração, essa palavra tem que me salvar, essa palavra tem que me proteger, tem que me guardar,
tem que oxigenar os meus pulmões espirituais. Quem está entendendo, diga amém. E eu pensava em casa a respeito da palavra de hoje, dessa ministração. Qual é o tema? 3 lições da fé de Abraão. Pastor, são apenas 3? Obviamente que não. São muitas lições. Mas, antes de entrar nesse texto, eu ficava ali matutando e quebrando a cabeça, eu falava assim: Senhor, eu preciso de uma frase, eu preciso de um comentário que fale sobre essa fé objetiva, essa fé enquanto natureza, essa fé enquanto ação, enquanto manifestação. E eu então esbocei um pequeno comentário que eu quero ler com vocês. Olha o quadro aqui. A fé é tanto uma natureza quanto uma ação. Vamos parte por parte. A fé é uma natureza? É uma natureza. É uma condição. Ela faz parte de você. Mas ela também é uma ação. Ela te leva a fazer algumas coisas também. A fé é uma natureza, é uma ação que geram, eu gostei desse termo, a fidelização do nosso coração com a verdade. Sabe o que é ser fidelizado? É estar em harmonia, em consonância com a verdade. E aí você pergunta, mas o que é a verdade? A verdade, por sua vez, é o que Deus é. Diga amém. Somente Deus é a verdade. Somente Deus é a realidade. Mas eu não vejo as hemácias, eu não vejo os leucócitos, eu não vejo as plaquetas, eu só vejo o sangue. Mas existe isso, é real. Eu não vejo Deus, mas Ele é muito mais real do que você. Talvez eu não acredite que você é real, mas eu jamais deixarei de acreditar que Deus é real, que Deus é a verdade absoluta. E a partir dessa verdade absoluta, dessa realidade intransponível, imutável, Deus está fazendo algumas coisas. E diz o texto: e é por intermédio da verdade que Deus fez, está fazendo e ainda fará tudo o que lhe apraz. Deus fez muitas coisas no passado. Deus está fazendo muitas coisas em nosso tempo. E Deus ainda fará outras coisas no futuro. Mas para que isso seja real e verdadeiro em nós, o nosso coração precisa estar sintonizado, harmonizado, em consonância com a verdade, por intermédio de uma fé, que é a nossa própria natureza e ambiente espiritual, e uma fé que também é uma ação divina em nós, que fideliza, que harmoniza, que justifica o nosso coração com aquilo que é objetivo, mas com aquilo também que é subjetivo dentro de cada um de nós. Entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Vamos agora para Romanos capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Eu quero ler todo o capítulo 4 com vocês, por partes. Ok? Todo o capítulo 4. Eu sei que é uma leitura mais extensa, mas eu preciso fazer essa leitura e pontuando algumas coisas. E repito, não são apenas essas 3 lições da fé de Abraão que nós poderemos aprender ou relembrar. Há 3 divisões possíveis e outras mais, mas eu quero dividir esse capítulo em 3 sessões, em 3 divisões. E a primeira lição da fé de Abraão, e eu quero que você preste atenção nisso: a fé é o único meio de justificação. Eu vou repetir mais uma vez, e você vai repetir. A fé é o único meio de justificação. Eu quero que você repita. Vamos ler Romanos
4, 1 e 2. Que diremos, pois? O que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Há algumas versões que diz assim, que Abraão foi aceito por Deus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, ou é aceito por Deus, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vocês conhecem a história de Abraão? Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Que ele foi chamado lá na Mesopotâmia, em Ur da Caldeia, e Deus chama Abraão e fala para Abraão o quê? Eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo. Vocês já ouviram essas histórias muitas vezes. E Abraão, ele sai, ele obedece, mas ele tem alguns percalços no caminho. A fé de Abraão, isso é importante ser entendido, é uma fé que não nasce pronta. A fé de Abraão, ela vai sendo construída. A fé de Abraão, ela vai sendo trabalhada aos poucos. É uma experiência crescente de conhecer a Deus, de entender a Deus e permitir que Deus trabalhe no seu próprio coração. Mas é interessante que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 4 com uma interrogação que nós também precisamos fazer a cada um de nós. O nosso coração precisa fazer também essa pergunta. Qual a pergunta que Paulo faz? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? E esse texto é muito discutido pelos hermeneutas e pelos exegetas. Será que Paulo está falando que é esse segundo a carne porque ele gerou ali os judeus e os israelitas? Ou é o que ele produz mesmo segundo a própria carne? É claro que as duas interpretações elas podem ser válidas, mas o versículo 2 nos ajuda, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Se Abraão foi justificado por obras, ele pode se gloriar, porque ele fez, ele mostrou a sua capacidade, ele mostrou o seu poder, mas o texto diz que não foi isso. Se ele se tivesse gloriado, a fé não poderia ter gerado justiça em Abraão. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que mais e mais pessoas, cada vez mais, estão perdidas em relação à questão da fé. Estão tentando produzir coisas a respeito ou a partir das suas próprias obras humanas. Nós vivemos já há um bom tempo embrenhados em uma verdadeira indústria da justificação pelas obras. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que elas fazem, o modo como elas fazem e se orgulhando com que tudo isso produza alguma coisa dita aceitável diante de Deus. Mas é interessante como o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção, como ele coloca esse protótipo, esse modelo, que é Abraão, que é chamado de o pai da fé, e ele pergunta a Abraão, o nosso pai da carne, o nosso pai, ele foi justificado de que maneira? Ele alcançou o que por intermédio da carne?
Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não pode se gloriar diante de Deus. Porque na economia de Deus, nenhum homem ele pode e é capaz de se gloriar a partir daquilo que ele faz em si mesmo. Ninguém pode. O nosso braço não alcança a justiça de Deus. As nossas obras são insuficientes para alcançar a salvação. E Abraão levou tempo para aprender isso. Abraão, quando recebeu um chamado de Deus para sair da sua terra, da sua região, deixar os seus parentes, e Deus disse que faria dele uma grande nação, Deus então fez isso com Abraão, e Abraão foi caminhando de fé em fé, e essa fé foi produzindo experiências com Deus, para que Abraão entendesse que nenhuma obra humana lhe traria qualquer modalidade, qualquer tipo de justificação. A indústria da justificação pelas obras, ela ainda existe. Ela nasceu lá atrás, desde o tempo de Caim, e depois de Nimrod, e de tantos outros que batiam no próprio peito e diziam assim: eu vou conquistar a minha salvação, eu vou conquistar a minha própria justiça, porque eu posso, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou forte o suficiente, e eu posso então me gloriar. Abraão é um modelo que nos ensina, Abraão é um protótipo que nos ensina a entender a nossa mais completa e absoluta dependência de Deus. A fé é o meio que gera justiça. Não basta ler, não basta memorizar, mas é parar diante do texto, é parar diante de uma ministração de quarta, de domingo, de qualquer dia, e perguntar agora: eu posso me gloriar? Eu posso me gloriar naquilo que estou fazendo? O que faço? Faço para quem? O que faço? Faço a partir de quem? Ou a partir do quê? Há um texto que eu gosto muito, marca em Romanos, mas vamos rapidinho para 1 de Paulo aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 26 até do versículo 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Eu quero esse texto lido de uma maneira diferente. Amém? O som está muito alto, queridos? Não? Amém. Está incomodando o microfone? Tá. Baixa só mais um pouquinho, querido. Muito obrigado pelo serviço ao Senhor. Eu quero que esse texto seja lido de uma maneira diferente. Pastor Josué, qual é a maneira que eu vou ler o texto? Não é juntando palavras apenas, essa leitura chamada de leitura primária, mas é perguntando para aquilo que é objetivo e constatável, o quanto que aquilo que é objetivo e constatável afeta, constrói e modifica o meu coração e fideliza o meu coração por essa fé, que é uma natureza e é uma ação dentro de mim. Quem entendeu, diga amém. Então leia esse texto para você. Esse texto é para você. Estamos falando do primeiro ponto, que é o quê? Sobre a fé. A fé é o único meio de justificação. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você se identifica com esse texto? Você se percebe nesse texto, não sendo muito sábio, não sendo muito poderoso? Você se identifica? E aí Paulo ele prossegue então. Pelo contrário, Deus escolheu, diga glória a Deus, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, diga eu sou uma delas.
Deus escolheu as coisas loucas do mundo, diga, eu sou uma delas. Para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, diga, eu sou uma delas. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, diga, eu sou uma delas. E aquelas que não são, diga, eu sou uma delas, para reduzir a nada as que são, ou pelo menos as que julgam, mas Paulo usa de um cinismo aqui, que é santo, o cinismo dele. Quem é algo diante de Deus? Quem é a autoridade diante de Deus? Quem é o sábio diante de Deus? Quem é o poderoso diante de Deus? Nada, nenhum ser humano pode dizer que é alguma coisa diante de Deus. Isso deve gerar em nós a fidelização do nosso coração, para que eu entenda, sou inteiramente justificado, sou inteiramente salvo apenas pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. E Abraão entendeu isso. Abraão entendeu isso. 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Qual é o homem que pode se vangloriar? Vamos unir os dois textos, Romanos 4, versículos 1 e 2, e esse texto aqui. Paulo diz assim, Abraão, ele poderia se gloriar, mas se ele se gloriasse, não seria justificado por Deus. As obras da carne de Abraão não lhe trariam justiça, não lhe trariam justificação. Se ele quiser se gloriar, ok, Abraão, você pode se gloriar, porque você fez Ismael com 86 anos de idade. Essa foi a promessa. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou fazer de você um grande homem. A sua descendência será numerosa. Eu imagino Abraão, gente, escutando um negócio desse. Eu ia ficar com as pernas bambas. A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Será numerosa como as areias da praia. E o coração de Abraão, toque, 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 toque. É isso mesmo. Deus vai fazer de mim. Aí passa o quê? Passa um ano. Passa 2 e passa 3, vai passando. E Abraão casado lá com Sara. Lembra da história? E as coisas vão enrugando, as coisas vão ficando mais frágeis, mais fracas. Quem está entendendo? Falamos de biologia básica aqui, né? Então não tem problema falar também de questões aqui do comportamento sexual também, né? E as coisas vão piorando, não está melhorando. Aí esse homem lembra, Deus fez uma promessa para mim. Eu preciso ajudar Deus. Deus precisa de ajuda. Sim ou não? Eu preciso ajudar Deus. Deus precisa de ajuda. Precisa? Abraão achava 86 anos de idade. Com 85 então, alguma coisa. Abraão suspirou, encheu o peito de ar e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. E Sara ajudou. Toma aqui a minha serva, Agar, tenho um filho com ela é minha serva, ela é minha propriedade. Vocês sabem quais eram as relações serviço naquele tempo, não vamos entrar aqui em política social, tá bom? Toma aqui a minha serva, ela é minha, o que nascer dela é meu, e eu dou para você, o filho vai ser nosso, a gente vai criar, e Deus vai cumprir o seu propósito. Acho que Sara até sapateou. E Abraão, encantado pela ideia, pensa no homem que animou, gente. Mas é claro, é uma serva egípcia, bonita, sei lá, uns 50 anos mais nova que Abraão. É claro, estou animado agora. E Abraão fez, ele produziu uma obra, que é Ismael. Tudo isso é o quê? É a indústria da justificação pelas obras. Mas o texto diz aqui de Paulo que ninguém deve se gloriar. Não, mas tem que se gloriar. Em quem? Versículo 30. Mas vós, diga eu
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Posso parar por aí? Ou quer que eu leia o versículo seguinte? O que diz aqui? Passa aí, Gilson, eu quero ler bem aqui, ó. Bem aqui. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se na própria carne. Aquele que se glorie naquilo que ele pode fazer, porque existe aqui, na forma de Ismael, existe uma indústria da justificação pelas obras. Abraão foi um dos primeiros a entender que a indústria da justificação pelas obras é uma indústria falida, é uma indústria quebrada. Não adianta comprar franquia dessa indústria, viu? Compra não. Vou montar um negócio. Vai investir em quê? Em picolé, vai investir em pamonha, vai investir em roupa de marca, em surf. Marcinho vai comprar uma franquia, vai para o Rio de Janeiro, vai abrir uma loja de surf. Não. Vou abrir uma franquia da justificação por obras. Não abra essa franquia na sua vida. Mas na verdade reproduza o modelo de Deus, reproduza o protótipo de Deus, reproduza como chamado. O texto diz que nós fomos chamados, Abraão também foi chamado. Reproduza o modelo de Deus, que diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E é isso que nós devemos entender. Nós temos uma segurança em Deus. Nós temos um porto seguro em Deus. É Ele quem nos salvou, é Ele quem está nos salvando, é Ele quem ainda nos salvará, muito mais ainda, de acordo com o prazer e com o beneplácito do seu próprio coração. Porque nós entendemos que a fé é a única estrada, a fé é o único caminho que justifica o homem diante de Deus. Há uma canção que diz, Deus falando nessa canção, que o meu trabalho, quem lembra dessa canção? É descansar em Ti. É teu, é meu, Deus falando, não é isso? É meu somente todo o trabalho. Quem é que está falando isso aí, Andresa? Deus, é meu somente. Gente, vamos parar. Espera aí, não, calma aí. Somente. Eu preciso de 1 minuto aqui no somente. É meu e 99,9999999 de biologia passamos para matemática, para dízima periódica. É meu e somente meu. Parte do trabalho, todo o trabalho. Pois é. Para mim não sobrou nada não. Sobrou? Sobrou sim. Você tem um trabalho a fazer, meu irmão. Como diz a canção, é meu, somente meu todo o trabalho e o teu trabalho. Diga para o irmão que está perto de você, diga aí, o teu trabalho é descansar em Deus. A tua justificação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, com Abraão, em Abraão nós aprendemos ou relembramos, recobramos essa preciosa lição da fé de Abraão. Qual é? Qual é? A fé é o único meio de justificação. Vamos voltar para Romanos. Romanos capítulo 4. Agora eu vou ler um pedaço bem grande, do versículo 9 até o versículo 13, tudo bem? Nós vamos entender agora qual é a segunda lição da fé de Abraão. Qual foi a primeira mesmo? Eu já esqueci. Qual é? A fé é o único meio
de justificação. Não tem outro caminho. Segunda lição da fé de Abraão: a fé é a portadora da promessa. Posso repetir? A fé é a portadora da promessa. Quem é que sabe o que significa a palavra portador ou portadora? Masculino ou feminino? O que significa? Me ajudem aí. Sabe que eu gosto de ajuda quando eu estou pregando. O que significa? Transportar. A fé é aquele que leva, aquele que porta, aquele que transporta, que conduz. Está tudo certo, gente? Para não errar. Oi? Tem que estar consigo. Muito bem, ó. Contribuição da professora Líbia. Tem que estar consigo. Então a fé, ela traz consigo. Isso mesmo? Então a fé, ela é a portadora, ela traz o que, pastor Josué? A promessa. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, Romanos 4. Diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente, que é a justificação, tá, pessoal? Sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? O que vocês acham? A justificação, ela é só para quem foi circuncidado ou para quem não foi? Aí Paulo pergunta de novo, né? Visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi imputada? Como foi, então, atribuída? Pergunta interessante, sim ou não? Explica Paulo. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Como é que foi? Não no regime da circuncisão, não é por obras, é a primeira lição que nós aprendemos. E sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Versículo 12: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, ainda ou antes de ser circuncidado. Preste atenção no versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Grava essa palavra no seu coração. A promessa. Foi por intermédio da lei? Foi por intermédio de obras? Foi por intermédio da circuncisão? Não, não foi. Estamos claros disso. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Glória a Deus. Abraão se tornou herdeiro de uma promessa. A descendência de Abraão se tornou herdeira de uma promessa, não por obras, não por justiça humana, não por qualquer coisa que ele tenha feito, mas pela fé que justifica o homem. E aí você pergunta: mas pastor, que promessa é essa? Que promessa? Abraão teve filho, teve Ismael, ele ajudou Deus, e aí depois, essa que é a promessa? Qual é a promessa então? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aquele homem recebeu uma promessa, que ele seria ali um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. E essa promessa se concretizou. E eu quero ler alguns textos com vocês. Mais à frente, eu preciso muito ler esses textos com vocês. São 3 textos. Em Gálatas capítulo 4. Eu preciso ler o versículo 28, depois eu preciso ler
também o capítulo 3, mais 2 ou 3 versículos. Olha aí a pergunta: qual é a promessa? Qual é a promessa? Quem achou? Gálatas capítulo 4, versículo 28, quem achou? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Lembro que lá no início da mensagem, eu disse que há 2 características marcantes, indissociáveis, interdependentes da fé. Quem lembra disso? A fé, ela tem seu aspecto objetivo, o seu aspecto, vamos falar aqui de maneira mais prática, o seu aspecto escriturístico. O texto diz o que para você? Ou para os Gálatas, mas também inclui a você. O que o texto diz? Visto, ou vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Bonito, né? Bonito de declarar, bonito de repetir. Pronto, objetivamente eu entendo isso, que Isaque foi um filho da promessa, não foi Ismael. Quem está claro disso? Ismael, ele foi o resultado do quê? Da carne, das obras. Mas Isaque não. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. 100 anos. Na terceira parte eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas imagine a situação de Abraão, se ele já não estava lá nos seus melhores dias, com 85, e com 86 nasceu Ismael, houve aquela ajuda ali, e com 100 anos de idade. Irmãos, isso é desesperador. Não dá, Abraão, acabou, morreu. Oi? 6,5, puro. Não tem o que fazer, Abraão. Ah, mas, não, pastor, aqui eu andei lendo aí, que na região lá da África, tem uma raiz, não sei o que lá, Abraão devia conhecer. Não, gente, não é nada de raiz, não. Raiz não resolve. No caso de Abraão, não. Olha só. Versículo 28 de Gálatas 4. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Você entendeu esse texto? Você é filho da promessa? Igual a quem? Ismael. Igual a Salatiel. Igual a qualquer... Quem? Isaque. Guarda isso. Agora eu preciso voltar a alguns textos, ou uns versículos aqui. Capítulo 3 do mesmo livro de Gálatas, versículo 16. Quem achou? E depois a gente vai ler, vai voltar mais ainda, do 7 ao 9. Vamos combinar aqui. Ora, as promessas, está falando de promessa, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não está lá no texto de Gálatas capítulo 4, versículo 28? Abraão, a promessa foi feita a você e ao seu descendente que é Isaque. Tá. Repetindo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, vírgula, que é Isaque. E ao teu descendente, vírgula, que é caixa alta, Isaque. Quem é? Qual é o descendente de Abraão? E a promessa foi feita para quem? Para o descendente de Abraão, que é Cristo. E a promessa foi feita para você também, que está nesse Isaque espiritual, que é o Cristo de Deus. O Isaque da carne, o Isaque filho biológico de Abraão, simplesmente é uma sombra, uma representação, um tipo, um símbolo da promessa espiritual, eterna e perfeita de Deus para com o homem. Eu vou enviar um resgatador, eu vou enviar um salvador, eu vou enviar para a humanidade um abençoador. E em ti, Abraão,
todos os povos da terra serão abençoados, serão benditos, serão salvos nessa semente, nesse descendente, nesse prometido que é Isaque Cristo, Cristo ou Isaque espiritual. Volta mais um pouco, capítulo 3 de Gálatas, do versículo 7 ao 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Amém? Nós estamos vendo a segunda lição. A fé é o quê? A portadora da promessa. Então, os da fé, diga eu, os da fé é que são filhos. Gente, esse é aqui faz diferença. Eu não sei se para você, mas para mim faz diferença. Os da fé é que são os filhos, é que são os filhos de Abraão. Os que não são da fé, são? Não, não são. Não, mas espera aí, pastor, que erro é esse? Quantos milhões e milhões e milhões de judeus não nasceram a partir de Abraão, de Isaque, de Jacó? Você está errado. Faça uma leitura da história. Mas o texto diz, o texto é claro, o texto fala não de genealogia. Eu não estou preocupado com genealogia, eu não estou preocupado com árvore genealógica, com genética, com essas coisas aqui. O texto fala de fé, e de uma fé que é portadora de uma promessa de cura, de salvação, de libertação, de bênção para nós. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios, quando Paulo diz que nós somos abençoados em Deus com toda sorte de bênçãos espirituais Já leu esse texto? Nós recebemos da parte de Deus, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, é toda, porque são incontáveis, é um número incalculável. Toda sorte de bênçãos espirituais nós temos de Deus, da parte de Deus, mas é nele, é contido em Cristo Jesus. E para ter essa bênção espiritual, nós precisamos de fé, uma fé que se une a nós, conforme diz aquele texto que eu passei para vocês, uma fé que fideliza o nosso coração com a verdade que é Deus, e por intermédio dessa verdade, dessa realidade, Deus fez coisas, Deus está fazendo, e Deus ainda fará tudo o que lhe aprouver para o beneplácito, para o bom prazer do seu próprio coração. E diz o texto: sabei, pois, que os filhos da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, meus irmãos, a Escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Um dos primeiros a receber o Evangelho, não esse pseudo-evangelho, esse evangelho falso que cria um maquinário pervertido e corrupto de justificação por obras, mas um evangelho saudável que traz oxigênio e vida e saúde e cura para nós. O primeiro lá atrás a receber foi Abraão. E diz o texto: em ti, final do versículo 8, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, juntamente com ele, Abraão, essa bênção não é apenas para você, essa bênção é para quem mais? Para todos os povos, todos aqueles que têm a fé no Cordeiro, têm a fé em Jesus, têm a fé no Senhor, e vive não por obras, mas vive pela fé no Senhor. Então a fé
é portadora de uma promessa. Mas a fé, eu quero agora encaminhar já para a finalização. Volta para Romanos. A fé é o único meio de justificação. Primeira lição. Segunda lição, qual foi? A fé é a portadora da promessa. E agora, eu acho que vocês talvez vão dizer assim, depois que eu falar com a terceira lição, eles vão dizer assim, os mais desconfiados, os mais críticos: pastor falou, só nessa frase colocou tudo a perder. Vai desfazer tudo agora. Mas calma, tenha paciência, tenha coragem. A fé produz obras. Tá certo? Nenhum escândalo aqui não, pessoal. Mas vocês são um grupo bom, viu? De ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de pregar para vocês. Gosto muito. A fé produz obras. Produz. Agora entenda que as obras não são a semente que produz a fé. Semente que produz a fé. Quem entendeu? Eu disse que as obras não são a semente. O que uma semente contém? Cita qualquer semente aí, gente, de abacate, de jurubeba, de jiló. Me ajuda. Uma semente de alguma coisa. Potencial. Mas fala uma semente, Andresa, de qualquer coisa. Caroço. Uma manga. Pronto. Visualiza uma semente. Eu não vou passar do tempo não, fica tranquilo. Uma semente de manga. Só semente seca. Chega a estar ali. Seca mesmo. Você pega aquela semente. E aí você planta a semente. Você coloca adubo, você rega, você cuida. E você espera meses, você espera anos. Qual é o resultado daquela semente ali? Lá atrás, que foi plantada. Ela tem o que? Uma natureza? Tem. Ela se manifesta enquanto ação também? Sim. Ela tem o que? Um potencial. Mas eu disse para vocês que as obras, ou qualquer obra, não pode ser uma semente para a fé. A manga, ela é a semente da mangueira. O caroço estou falando, viu? Para não ter erro. Então, o caroço da manga é a semente da mangueira. O caroço da laranja é a semente da... A gente vai ficar aqui até meia-noite falando de caroço e árvore. Vocês querem? Eu também não quero. Tá. Pastor, você está repetitivo. Onde você quer chegar? As obras não são a semente da fé, mas a fé é a semente da obra feita em Deus. Diga glória a Deus para Deus. Glória a Deus. A fé é uma semente. Ela tem uma natureza, ela transporta a promessa, ela é justificadora, ela tem uma essência, ela é vivificadora e ela tem também nela todo o potencial de obras realizáveis em Deus. E não sou eu quem disse isso. Eu quero ler primeiro agora Romanos e depois eu vou ler com vocês Efésios, para a gente encerrar. Pode ser assim? Olha só. Nós paramos em qual versículo de Romanos? Lá do capítulo 4. Foi no 13? Então vamos ler até o 25.
Prometo que vou ser rápido, queridos. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Nós já entendemos quem é essa descendência aqui. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, presta atenção no versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Lembra que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E diz também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas, e nós vemos isso em Abraão, aquele que se aproxima de Deus, duas coisas, pergunte, quais são? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Segunda coisa, e é galardoador dos que o buscam. Voltando para o texto de Romanos, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso. Quem era poderoso? Deus, para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A fé produz uma obra, sim, mas que obra é esta? É uma obra que tem a natureza, a essência da própria fé. Lembra do exemplo que eu dei lá no início do sangue do Josué? Do sangue do Josué. Vamos supor que ao lado desse sangue tivesse, me fala aí um animal que tem sangue. Fala aí. Hã? Um porco? Muito bem, Marcão. Porco. Um porco. Esse sangue do Josué tem hemácias, tem leucócitos, tem o que mais? Plaquetas, tem um monte de coisa lá. E o sangue do porco? Tem hemácia? Tem plaquetas? Tem leucócito? Pronto, pastor, se precisar de sangue, está resolvido o seu problema. Faça uma transfusão de sangue de porco. Aí eu chego domingo que vem. Não. Esse sangue transporta características porque é possuidor de elementos que lhe são próprios. E não apenas porque é sangue humano, mas é o sangue de um indivíduo que tem um DNA que é único. Quem entendeu, diga amém. O porco tem sangue e esse sangue transporta características que são o quê? Inerentes a ele. Qual é a fé que habita em você?
Qual é a fé que está pulsando em você? Quais são as promessas, ou qual é a promessa que está em você? A promessa foi feita para o descendente que é Cristo e para os descendentes que estão nele. Então em Cristo, nele, esse sangue, entenda isso por favor, espiritual, essa aliança, essa coparticipação faz de nós igualmente herdeiros de Abraão e com o pai Abraão, porque somos filhos da fé, porque carregamos a mesma natureza intrínseca da fé, que carrega também os elementos da fé, que olha para o invisível, que olha para o impossível, que olha para o inalcançável, mas ainda assim continua a crer em Deus. Essa fé gera obras feitas em Deus e para Deus. Se coloque de pé. Efésios. A fé produz obras? Efésios, capítulo 2. Eu acredito que é uma síntese perfeita de tudo aquilo que foi ministrado. Porque pela graça sois salvos. Quem crê nisso, diga amém. Qual foi a primeira lição que nós aprendemos? A fé é o único meio de justificação. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. A fé é o meio, é o caminho. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está claro o texto para você, meu irmão? Está claro? Você quer que Calvino explique para você? Que Armínio explique para você? Você quer? A gente manda chamar. Ah, como, pastor? A gente manda, a gente pega aqui um compêndio de 3.000 páginas dos comentadores de Calvino e de Armínio. A gente coloca aqui, vamos passar os cultos todos lendo. Quem quer, levanta a mão. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, nem a graça nem a fé, mas é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é portadora de uma promessa, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé produz obras, sim. A fé produz obras preparadas antecipadamente em Deus, para que nós andássemos nelas, justificados pela fé, justificados pela graça, reconhecendo Cristo, nos gloriando em Cristo, nos apoiando em Cristo e fazendo o quê? Como você vai fazer agora? Aplaudindo o Senhor.